Prezadas alunas, prezados alunos, vamos à sequência agora em processo civil, estudando o tópico 9.3, prova e instrução probatória. Vamos resolver uma questão da magistratura do Ceará, Banca CESP, prova de 2012. No que se refere às regras processuais relativas a provas, assinale a opção correta. Letra A. Nas situações que demandem perícia judicial, será prescindível, de acordo com a lei, a assinatura de termo de compromisso do perito judicial, devendo este, contudo, cumprir o encargo com escrúpulo e ética. Nessas situações, os assistentes técnicos que forem contratados pelas partes não se sujeitarão a impedimento ou suspeição. Letra B. Considere que Enésio, réu em ação de indenização, pessoalmente intimado a comparecer à audiência de instrução e julgamento, na qual teria de prestar depoimento pessoal, sabedor de que sua recusa ao depoimento ou o seu não comparecimento implicariam o fato de se presumirem verdadeiros os fatos contra ele alegados, resolva outorgar poderes especiais a Caio para que este compareça em seu lugar à cerimônia judicial. Nessa situação hipotética, é válida a outorga de poderes especiais, podendo de fato o outorgado prestar depoimento em nome do outorgante. Letra C. Considere que Gervásio, réu em ação de execução de nota promissória, impugne a pretensão executória mediante embargos, afirmando já ter adimplido a sua dívida, e solicite ao juízo que colha o depoimento de 3 vizinhos que comprovariam a sua tese de quitação do título de crédito. Nessa situação hipotética, em homenagem à verdade real, o juízo deverá deferir a prova testemunhal requerida. Penúltima opção, letra D. Incumbe ao autor da ação declaratória de inexistência de débito o ônus de provar que o débito não existe. E letra E. Considere que Prudêncio, portador de título de crédito extrajudicial, proponha execução contra Tibério, devedor do título, e que este, por sua vez, impugne a pretensão executória por meio de embargos, alegando nada dever àquele por inexistência de causa debende. Nessa situação hipotética, caberá a Prudêncio, por ser o autor da execução, o ônus de provar o alegado na inicial executória. Vamos ao gabarito comentado. A está correta, porque de acordo com o artigo 422 do CPC, é o gabarito. Vou ler a letra A para fixar. Nas situações que demandarem perícia judicial, será prescindível, de acordo com a lei, a assinatura de termo de compromisso do perito judicial, devendo este, contudo, cumprir o encargo com escrúpulo e ética. Nessas situações, os assistentes técnicos que forem contratados pelas partes não se sujeitarão a impedimento ou suspeição. Vamos agora ao gabarito comentado, a letra B, por que ela está incorreta? Em termos, há divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema. Por um lado, há quem afirme que o depoimento pessoal é ato personalíssimo. Assim, nem o mandatário com poderes especiais pode prestar depoimento pessoal no lugar da parte. Em sentido contrário, há decisões em que foi admitido o depoimento pessoal por parte de procurador, desde que tenha ela recebido poderes para confessar e tenha conhecimento próprio dos fatos discutidos. A letra C está incorreta porque o pagamento, de acordo com o artigo 320, prova-se pelo instrumento de quitação que deve ser, obviamente, escrito, assim como a lei processual veda a prova testemunhal, sobre fatos que só podem ser provados por documentos. Vide o artigo 400, inciso 2º do Código de Processo Civil. A oitiva de testemunhas, no caso narrado, deveria ser indeferida. Agora o gabarito comentado da letra D. A alternativa foi considerada incorreta pelo examinador, embora não esteja. É bem provável que se tenha levado em conta, para tanto, a tradicional afirmação de que seria impossível produzir prova sobre fato negativo, o que não corresponde à verdade.
Se o autor afirma que um determinado débito não existe, pode fazer prova de sua afirmação por vários meios. Pode provar, por exemplo, que o débito já está extinto, seja pelo pagamento, compensação ou outra causa de extinção. Pode provar ainda que o débito fora contraído por outra pessoa. Por aí se vê que é possível a prova do fato negativo, ao contrário do que provavelmente imaginou o examinador. Eu vou ler a letra D, que ela só tem 2 linhas e meia, para ver por que ela foi considerada certa. Incumbe ao autor da ação declaratória de inexistência de débito o ônus de provar que o débito não existe. Sugiro pesquisas, aprofundamentos a respeito, vou fazer futuramente aqui e vou finalizar essa questão lendo o gabarito comentado da letra E. Ela está incorreta porque o título executivo, ainda que extrajudicial, traz em si uma presunção de que a obrigação nele representada exista. Caberá ao executado, caso não admita a dívida, fazer prova de que não existe causa para a obrigação representada no título. Nesse sentido, abre aspas, instruída a execução com título formalmente em ordem, é o devedor o ônus de elidir a presunção de liquidez e certeza. Está aqui um RESP, número 190 e tal, o nome do ministro relator, que não importa para a questão. Passemos então a uma questão para a magistratura de Minas Gerais, prova de 2002 da banca FUNESP. Quanto ao Instituto da Confissão, assinale a alternativa correta, letra A. A confissão judicial faz prova contra o confidente, obrigando os litisconsortes. Letra B. A confissão espontânea não pode ser feita por mandatário com poderes especiais. Letra C. A confissão, quando emanada de erro, dolo ou coação, pode ser revogada a qualquer tempo por ação anulatória. E opção D. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Vamos ao gabarito. Letra A está incorreta, de acordo com o artigo 350 do CPC. Sugiro ler no Código de Processo Civil esse artigo 350 para ver por que essa questão está incorreta. Letra B também está incorreta, de acordo com o artigo 349, parágrafo único do CPC. Letra C está incorreta porque será cabível a ação anulatória se ainda estiver em curso o processo no qual a confissão viciada foi manifestada. Se o processo já estiver extinto, será cabível a propositura da ação rescisória, no prazo de 2 anos do trânsito em julgado, desde que a confissão tenha sido o único fundamento da sentença, artigo 352 do CPC. E a letra D está correta, com fulcro no artigo 351 do CPC. Vamos à questão para a magistratura do Piauí, banca CESP, prova de 2011. Em ação na qual se discute a existência de negócio de compra e venda de veículo ao preço de R$15 mil, as testemunhas ouvidas na instrução afirmaram ter ouvido do réu, em evento no qual não estava presente o autor, a confissão de que efetivamente adquirira o veículo pelo valor mencionado. Acerca dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Letra A. A confissão não tem os efeitos próprios deste meio de prova, porque o negócio em tela exige prova qualificada. Opção B. A confissão, em qualquer circunstância, exige a forma escrita, de modo que a realizada na hipótese não adquire valor. Opção C. Por ter sido endereçada a terceiro, a confissão só poderá ser apreciada como meio de prova se assumir a forma escrita. E a penúltima opção, letra D. Houve confissão extrajudicial que tem, para todos os fins, considerados os fatos confessados, a mesma eficácia da judicial. Letra E. Diante da confissão realizada a terceiro, fica o juiz impedido de decidir de modo diverso do apontado pela prova. Vamos ao gabarito comentado. Letra A. Correta, porque a confissão extrajudicial verbal não será eficaz quando o fato confessado depender de prova escrita. No caso em tela, como o valor do contrato é superior a 10 salários mínimos, isso na época da questão, a prova testemunhal não poderia ser admitida. Artigo 353, parágrafo único e artigo 401 do CPC. Letra B, incorreta, porque a confissão verbal
seja judicial ou extrajudicial, pode ser considerada como prova, com a ressalva constante acima. A letra C está também incorreta, porque a confissão feita a terceiro pode ter valor de prova, desde que a lei não exija a prova escrita, de fato confessado. E a letra D está incorreta por causa do artigo 353, parágrafo único. Vide leitura, por favor. E a letra E está incorreta, porque a confissão, como qualquer outro meio de prova, não vincula o juiz. Portanto, o gabarito letra A, eu vou ler a letra A novamente. A confissão não tem os efeitos próprios desse meio de prova, porque o negócio em tela exige prova qualificada. Vamos fazer agora um intervalo, então. Temos uma questão aqui, a próxima do vídeo, do próximo vídeo, magistratura da Paraíba, Banca CESP. Nós estamos com 8 minutos, eu vou ler mais essa questão para a gente fazer um vídeo com mais de 10 minutos, ok? Magistratura da Paraíba 2011, Banca CESP. Em determinada ação judicial, o réu, ao apresentar contestação, juntou aos autos laudo emitido pelo Departamento de Engenharia Civil de conceituada instituição privada de ensino superior. Nessa situação, o referido laudo é considerado: opção A, prova pericial, garantindo a lei processual ao julgador a possibilidade de dispensar o procedimento para a produção da perícia, conforme seu juízo. Opção B, documento particular que simplesmente prova que as declarações nele contidas são verdadeiras em relação aos signatários. Opção C, prova ilícita por ferir a regra processual de produção de provas, devendo por isso ser desentranhado. Quando a gente fala desentranhar, é tirar das entranhas do processo. Na época que o processo era físico, você tirava uma folha ou quantas folhas fizessem parte de uma determinada prova. Então alguém juntou a prova, você desentranhava a prova. E a opção D, prova pericial devido ao fato de ter sido elaborada por instituição de ensino superior e não por perito particular. Letra E, tão somente prova testemunhal dos fatos nele relatados, visto que foi apresentado em momento inapropriado à produção de prova técnica. Vamos ao gabarito comentado. Não se pode dizer que o laudo seja prova pericial. Não foi produzido de acordo com as regras previstas pelos artigos 420 e seguintes, e não houve, em particular, observância ao princípio do contraditório. É irrelevante o fato de se tratar de instituição de ensino superior. Trata-se, por isso, de documento particular, vide o artigo 368 do Código de Processo Civil. A única alternativa correta é a letra B. Eu vou reler a letra B. Vou ler o comando da questão e, na sequência, o gabarito letra B. Em determinada ação judicial, o réu, ao apresentar contestação, juntou aos autos laudo emitido pelo Departamento de Engenharia Civil de conceituada instituição privada de ensino superior. Nessa situação, o referido laudo é considerado, gabarito letra B, documento particular que simplesmente prova que as declarações nele contidas são verdadeiras em relação aos signatários. Vamos dar sequência nos próximos vídeos. Boa prova, boa sorte, muita saúde e fiquem com Deus.